Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 22, né? 22 de setembro de 2025. Estamos a 545 dias do término da geração da figueira. Graças a Deus, né? Estamos chegando perto. Tanta coisa acontecendo e graças a Deus nós estamos chegando aí, estamos a menos de 1 ano e meio, né? Para terminar esse período que Jesus nos deixou registrado. Shalom, Andréia, paz do Senhor, Cláudia, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui esfriou, deu um temporal de madrugada, choveu o dia inteiro. Germânia Alexandra, seja bem-vinda, graça e paz. Aliás, choveu o dia inteiro, não, choveu a manhã toda. À tarde parou de chover, mas foi uma chuva bem forte. Muito estrago por aí, né? Estado de São Paulo, muito estrago. Eu não vi o sul aqui total, mas parece que também teve bastante coisa aí, né? É tempo de estar em oração, irmãos. É tempo de levantar as tuas mãos para proteger o teu lar, tá? Você começa a aprender a invocar o nome do Senhor. Começa a aprender, boa noite, Eliane. Começa a aprender a repreender o vento. Boa noite, Patrícia. Começa a aprender a repreender o vento. Lembra de Jesus lá no barquinho. Boa noite, Joelisa. Lembra de Jesus lá no barquinho, tá? Que os discípulos estavam morrendo de medo, né? E ele levantou e repreendeu o vento e repreendeu a fúria do mar, né? E, boa noite, Maris. E o vento obedeceu. E ele disse que nós faríamos mais do que ele faz. Mas você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Como que a gente se prepara, irmã Ruth? Primeiro, obediência à palavra. Se você não obedecer a palavra, fica difícil. Obediência à palavra. Primeira coisa que você tem que fazer. Pede a Deus para que você seja obediente na palavra do Senhor. Presta atenção. Segunda coisa, vida de intimidade com Deus. Boa noite, Suzana. Vida de intimidade com o Senhor. Entendeu? Você precisa aprender a ter intimidade com Deus. Shalom, Viviane. Boa noite, Aline. Tá entendendo? Você precisa ter intimidade com Deus. Isso é para alguns? Não, é para todos. Todos podem ter. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Lendo a Bíblia, orando. Eliane, boa noite. E obedecendo os seus ensinamentos. Paz, doutor Ivânio. Aí você vai falar assim, mas é difícil obedecer os ensinamentos de Deus. Mas será que é difícil você tomar um remédio para você ficar bom da tua vida? É difícil isso? Os ensinamentos do Senhor, meu irmão, não são difíceis, não. Eles são maravilhosos. Shalom, Júlia. Eles te livram da morte. Sabia disso? Eles te livram da morte. Eles te livram de você pecar. Eles te livram da condenação eterna. Será que esse remédio, que é a palavra de Deus, é tão duro assim que você não pode? Que você não pode, como é que diz? Absorver? Você já parou para pensar nisso? Pois é, se o médico manda você fazer quimioterapia, que é um troço, pelo que a gente vê as pessoas passarem, né? Aquela porcaria que não cura ninguém, só mata, né? Você faz. E você não pode obedecer a palavra de Deus, porque ela é muito dura para você obedecer. Não. A palavra de Deus é suave. A palavra de Deus te livra, meu irmão, do inferno, entendeu? Então tá na hora de nós obedecermos a palavra do Senhor, para nós termos a autoridade do Espírito Santo. Presta bastante atenção no que eu tô te falando. Tá na hora de nós obedecermos a palavra, Shalom, Maria Rita, do Senhor, para que você tenha a autoridade do Espírito Santo para você defender o teu lar. Defender do que, irmã Ruth? Primeiramente do juízo de Deus, do que tá vindo aí.
Mas Deus não vai nos ajudar no juízo? Vai, claro que vai, mas você tem que ter intimidade com Deus. Boa noite, Alberto. Shalom, Joelma. Você precisa ter intimidade com Deus. Precisa sim. Não brinca com isso, não. Você precisa buscar a Deus. Porque a palavra de Deus diz, buscar a Deus enquanto se pode achar, invoca enquanto ele está perto. Paz, Fabiana, paz de Deus. Tá entendendo? Invoca enquanto ele está perto. Isso quer dizer muita coisa. Você precisa ter, meu irmão... vou falar da Palestina, vou falar. Você precisa ter, sabe o quê? É entendimento. Entendimento que Deus não vai te ouvir de uma hora para outra, não. Se você conhece a palavra, Deus vai te provar. Boa noite, Berenice. Deus vai ouvir aqueles que estão com o coração sincero. E isso, para ter um coração sincero, exatamente, o Macron tá de vento em popa. Para você ter um coração sincero na presença de Deus, leva tempo. Leva. Não é de um dia para o outro. Leva tempo. A vida com Deus não é de repente, ela é diária. Então, quando a palavra de Deus diz invocar enquanto está perto, buscar enquanto você pode achar, é para que na hora que chega o dia do mal, como está chegando agora, você tenha autoridade sobre o vento, você tenha autoridade sobre a tempestade. Shalom, Etienne, entendeu? Você tem que ter autoridade do Espírito Santo. Vou contar um testemunho para vocês rapidinho, que depois eu vou entrar no que o Alberto pediu ali. Há 3 anos atrás, houve uma ventania muito forte aqui na minha cidade. Madrugada, era 3 horas da manhã. E o vento levantou forte. Eu moro numa casa de madeira. E as casas de madeira são mais frágeis, né? São bem mais frágeis, entendeu? E eu tava que nem aquelas hienas, sabe? Para um lado e para o outro. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Pai do céu, tem misericórdia, tem misericórdia. E aquela choradeira, sabe? Shalom, Sandra. Aquela choradeira, sabe? Choradeira. Eu escutei assim: eu te dei autoridade para você mandar o vento parar. Você tem que aprender. Eu escutei que era para eu ter autoridade. Naquela hora eu me recompus. Shalom, Patrícia. Eu me recompus. Eu levantei sob os meus pés. Eu saí. Shalom, Vanise, paz e graça, amor de Deus. Eu levantei sob os meus pés. E comecei a me olhar como serva do Senhor, e que ele disse que, Shalom, Miriam, e ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Shalom, Luciana. Graças a Deus, hoje eu estou bem. Ele disse que faria coisas maiores, nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Naquele momento, tudo isso passou na minha cabeça em questão de segundos. Eu levantei minha mão para o alto, olhei para o Senhor, socorro. Olhei para a janela da onde o vento vinha, que é do lado de cá, né? Sempre é do lado de cá. Shalom, Leninha. E eu levantei as minhas mãos ali, eu falei: vento, eu te repreendo em nome de Jesus. Passa para cima da minha casa. Paz, Larissa. Passa para cima da minha casa. Não toca na minha casa. Irmãos, naquele momento o vento passou por cima da casa, porque se tivesse pegado de cheio na casa, tinha levado o telhado da minha casa. Tô falando sério, não tô brincando não. Shalom, morada do Altíssimo. Tá entendendo? Aquele dia eu aprendi o que é ter a autoridade do Espírito Santo. Aquele dia eu entendi o que Deus estava falando comigo. Tá entendendo? Então, do mesmo jeito que eu aprendi naquele dia, eu tô falando para você. Para você ter a autoridade do Espírito Santo na tua vida, porque os momentos que já estão iniciados, já começaram. E não foi de agora não, já faz tempo. Só que agora vai intensificar. Agora vai ser a miúdo. Deus vai arrasar estados inteiros. Escuta o que eu estou falando. O Senhor vai arrasar estados do Brasil por inteiro. Escuta bem isso. E você, como é que fica nisso? Tenha autoridade do Espírito Santo para mandar a tempestade parar e ela ter que passar da tua casa, porque o Senhor vai assombrar o Brasil. Escuta o que eu tô lhe falando. O que eu tô falando aqui não é coisa da minha cabeça não, meu irmão. Não é não. Isso são coisas que Deus já vem falando faz tempo. E ontem,
com aquele eclipse que teve. Eu anotei muita coisa aqui para passar para vocês. Não sei se vai dar tempo de passar tudo, mas vou tentar. O Senhor está falando que vai assombrar o Brasil. E esse assombramento que virá sobre o Brasil vai ser para guardar o povo de Deus, tá? Mas para isso você tem que ter a autoridade do Espírito Santo. Olha a Suzana aqui, ó. A Suzana hoje levou um tombo ontem que não deixou ela sair de casa hoje. Por quê? Porque Deus estava dando livramento para ela. Tá entendendo? Exatamente, só foi o início. O que aconteceu hoje em São Paulo foi o início do que vem vindo. Deus vai arrasar o Brasil. Deus vai arrasar. Não é o homem que vai arrasar, não. É Deus. Porque Deus tem algo com o Brasil. Nisso tudo, não reclama. Você confia em Deus. Você clama ao Senhor. Clama. Clama ao Senhor. Porque o Senhor te deu a autoridade do Espírito Santo. Mas essa autoridade, São Paulo, o interior foi quase arrasado, meu irmão. Foi um troço assim descomunal. Depois você olha aí, tem bastante imagem aí. Coisa terrível. Ó, e vou dizer para você, você tem a autoridade do Espírito Santo. Mas você tem que ter a obediência da palavra para essa autoridade poder estar na tua vida. Tá entendendo? Então, presta bastante atenção. Depois você vê, Larissa, que a coisa foi feia. Aqui no Paraná, aqui eu não vi coisas por aqui, mas aqui passou, essa madrugada foi muito forte, o vento era fortíssimo, entendeu? Fortíssimo. A chuva era abundante, pesada, a ponto de até gotejar naquilo que já foi arrumado aqui em cima da casa. Entenderam? Então, adquira a autoridade do Espírito Santo. Entendeu? Boa noite, Edna. Então, graças a Deus. E essa autoridade o Senhor vai dar, presta atenção, para aqueles que obedecem a palavra de Deus. A tua obediência vai fazer a diferença, entendeu? Eu vou passar uma parte, porque olha, tem coisa dele, hein? Minha irmã, o que eu anotei de coisa, você não tem noção. Você quer ver? Olha. Foi coisa aqui que eu anotei que não foi de brincar. Lua de sangue, Estrela de Belém. Deixa eu ver aqui. Eu anotei bastante coisa dele. Deixa eu ver aqui onde que foi. Isso não foi nesse caderno que eu anotei, não? Oxi. Deixa eu ver aqui. Eu anotei muita coisa do de ontem, entendeu? Anotei bastante. Ele tá falando, né? Ele tá falando que esse... Eu vou passar mais ou menos, porque ele foi bastante repetitivo em tudo aquilo que ele já falou. Mas o que ele falou ontem foi o seguinte, que esse... Como é que diz? Também não consegui... Boa noite, Simone. Boa noite, Fernanda. É o seguinte, eu vou fazer uma live só do que ele falou, tá? Mas eu vou falar aqui só por cima o que ele colocou. Ele falou o seguinte, que ontem, aliás, dia 7, começou a grande tribulação. Dia 7, na lua de sangue, foi o dia do começo da grande tribulação. Você reparou que do dia 7 para o dia 21... tem 15 dias, né? 15 dias após, entendeu? 15 dias após, vem o eclipse. A lua de sangue foi aviso para Israel. Guerra sobre Israel. Essa daqui é sobre nós. O que aconteceu ontem, o eclipse é para as nações. As nações vão entrar em guerra, as nações vão entrar em conflito. Entenderam? E, inclusive, né? É a festa das trombetas em Israel. Hoje começou já as trombetas, são 100 trombetas. Tem alguns irmãos que estão esperando a última trombeta. E se por um acaso não vier, né? Pode ser para o ano que vem. O ano que vem a festa das trombetas começa no dia 13 de setembro.
Uma data bem interessante, né? E ele falou muito sobre o Apófis. Ele falou muito sobre o Apófis. O Apófis que está aí em cima e que é a estrela é o absinto. É absinto, entendeu? Porque ela tá mudando de cor, tá virando de cinza, tá passando para é isso, festa das trombetas todo ano. Todo mês de setembro tem festa das trombetas, exatamente. As festas do Israel, as festas do Senhor são todos os anos, né? Todos os anos. Mas deixa eu falar uma coisa que está acontecendo hoje. Hoje começou a reunião, quer dizer, a reunião da ONU já começou há alguns dias, mas a divisão do Estado de Israel começou hoje, né? Ontem foi aprovado, né? E hoje o Macron está selando a divisão do Estado de Israel em 2 estados. Quando você fala divisão do Estado de Israel, você está afrontando a Deus. Você não está afrontando o povo de Israel realmente, mas você está afrontando a Deus. Aqui em Joel 3:2 diz assim: congregarei todas as nações. Boa noite, Aline. E as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo. O que está acontecendo hoje, presta atenção. O que está acontecendo hoje na ONU, eles vão estar aqui diante do Todo-Poderoso no Vale de Josafá. E ali com essas nações que estão na ONU hoje, dividindo o Estado de Israel, entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Você está entendendo? Aquela terra, irmãos, pertence ao Senhor. Aquela terra pertence ao Deus Todo-Poderoso. O mundo inteiro é do Senhor, mas aquela terra é especial. Naquela terra tem um Monte Santo do Senhor. Você está entendendo? E as nações Satanás está fazendo com que as nações dividam o território de Israel. E aquilo ali é indivisível. A capital de Israel, então, Jerusalém, é a cidade santa do Senhor. Aquilo jamais pode ser dividida. E o Senhor vai levar essa ONU inteira para o Vale de Josafá. E ali Deus vai entrar em juízo com esses governantes que vocês estão vendo aí. Você está entendendo? Nós já estamos muito próximo disso. Quem vai entrar em juízo com eles, irmã Ruth? Jesus Cristo. Quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, ele vai abrir o tribunal dele. E esse tribunal vai julgar as nações. Boa noite, Fatinha. Esse tribunal vai julgar as nações. Esse povo que está dividindo Emmanuel Macron, essa cambada que está dividindo o povo de Israel, esses árabes, todos eles entrarão, meu irmão, de frente com o Todo-Poderoso. Por isso que quando eles virem o Todo-Poderoso descendo nas nuvens do céu, sobre o Monte das Oliveiras, eles vão correr para se esconder. O mundo inteiro vai ver. Vão ser em torno de 45 dias de descida. Por isso eles vão ter tempo de correr, de se esconder. Tá entendendo? Eles vão ter tempo, tá entendendo? De se colocar lá. Tá entendendo? Mas o Senhor, olha o que o Senhor vai fazer. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar,
ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Para quê? Para tirar eles de lá, porque eles vão ver Jesus descer. Eles vão ver. Vai dar tempo deles fazerem tudo isso. Vai dar tempo deles fazerem tudo isso para correr da mão do Todo-Poderoso. Porque eles vão ver ele descer. Eles vão ver. É o sinal que vai dar no céu. Quando fala que, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, é o que vai acontecer na hora que ele estiver descendo. Não vai ser assim, pá, não. Vai ser relâmpagos, vai ser terremotos, vai ser trovões, vai ser tudo que você puder imaginar da ira de Deus sobre o céu. O céu vai manifestar a glória de Deus. Eu li aqui Amós número 9, capítulo 9. Tá entendendo? Aqui, ó. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou a terra. Abóboda, meu irmão, só tem uma terra plana, tá? Fundou a terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Isso aqui é o juízo, isso aqui é quando Jesus estiver vindo. Ele estiver vindo com todos os seus santos. Imagina o céu de todas as cores. De todas as cores, assombrando os que moram na terra. Principalmente a elite governamental da terra. Você já parou para pensar o cabeça de ovo aqui correndo? Você já parou para pensar o reptiliano que nós temos aqui no Brasil correndo? Você já parou para pensar Macron correndo? Trump correndo? Essa turma toda correndo para um lado para o outro? Já pararam para pensar? Correndo para os seus bunkers? Correndo para as suas mansões intraterrenas, e o poder de Deus bradando lá de cima, e Jesus descendo com todos os seus santos, e o Monte das Oliveiras se fendendo no meio. É assim que vai ser, meu irmão. O Monte das Oliveiras vai se fender no meio, e o povo de Israel vai passar pelo meio da perseguição pelo Monte das Oliveiras, e Jesus chegando, e o povo de Israel chorando e dizendo: esse que nós matamos é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E eles vão chorar, vai dar tempo para tudo isso. Não vai ser no relâmpago, não. Os relâmpagos vão dar. E Jesus vai descer devagarinho, 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 devagarinho. Ele vem cavalgando pelos ares. Tá entendendo? Ele vem cavalgando pelos ares, junto com a igreja. Tá entendendo? E com todos os seus santos anjos. Por que os santos anjos vêm também? Porque os santos anjos, quando ele colocar o monte no pé, o pé no Monte das Oliveiras, ele vai mandar que busquem aqueles que estão escondidos nos confins da terra, estão escondidos da mão da besta. Foi as nações. Mas o Senhor, Tânia, exatamente, irmã, eles na Bíblia são considerados por ímpios. Sim, exatamente. As nações que vão estar escondidas nos confins da terra, que não aceitaram a besta, não levaram a marca da besta, o Senhor vai mandar buscá-los. Paz, Adriana. O Senhor vai mandar buscá-los para que eles possam se incorporar no meio dos santos, porque eles vão herdar a terra. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. Todo olho o verá, todo olho o verá. E não vai ver assim, ó, num estalar de dedo, pronto, chegou. Não, ele vem devagar, ele vem com sinais, é os sinais da vinda do Filho do Homem, entendeu? São os sinais. Vai dar tempo deles correrem para o bunker, vai dar tempo deles correrem, se enterrar na terra, vai dar tempo deles fazerem um monte de besteira. E Deus, aqueles que não quiserem sair, tá aqui, ó. Darei ordem às serpentes, e ela os morderá para tirar eles de lá de dentro. Eles vão ter que prestar conta. Essa ONU que você está vendo aí vai prestar conta diante do tribunal de Cristo. Não é o trono branco, não. O trono branco é o final. Esse é o tribunal de Cristo, é o tribunal das nações. Entendeu?
E aí é que vai haver a divisão. Eles vão para o lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que receberam a marca da besta, não vai ter nem conversa com eles. Todos os Néfilim, todos esses, vai todo mundo para o lago de fogo. A besta e o anticristo e o falso profeta vão estrear o lago de fogo. E você sabia que o lago de fogo não é o inferno, né? Não é o inferno. É pior que o inferno. É pior que o inferno. E Satanás, o anjo, né? O anjo do Senhor, um anjo na hierarquia simples. Ele vem com uma chave e uma corrente. E somente um anjo vai pegar o Satanás, o chefe, né? Azazel. Vai pegar Azazel, vai amarrar ele e vai botar ele fechado no abismo profundo. Até o tempo do final do milênio. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje em Israel, o que eles querem fazer, Deus vai destruir. Por isso Macron está pregando paz e segurança. Por que ele está pregando paz e segurança? Porque é o sinal que Jesus nos deixou. Havendo paz e segurança, dizendo paz e segurança, porque não vai haver paz. Dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição. Tá entendendo? Haverá repentina destruição. Agora, de que lado você quer ficar? Aí você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, o que eles estão fazendo com a Palestina? Meu irmão, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Presta bastante atenção. Aquilo que está escrito tem que se cumprir. E a palavra de Deus diz que aquela terra vai ficar desabitada. Quem é inteligente, o palestino, né, que não é palestino, eles são, nem os árabes querem saber deles, mas eles, você acha que Deus já não mostrou para eles que eles têm que sair de lá? Tem que sair de lá, mas eles são usados como massa de manobra por homens da tribo de Amaleque, são amalequitas. Entendeu? Exatamente, são inimigos de Deus, a Palestina é inimiga de Deus. Não todos, porque tem palestinos crentes. Os crentes já saem de lá, você pode ter certeza. Mas o Hamas, o Hezbollah, são amalequitas. Eles têm o mesmo sangue de Amaleque, o sangue da perversidade, é o sangue da destruição do povo de Israel. Leia o livro de Esther e você vai entender quem é um amalequita. Então aquela terra ela vai ter que ficar desabitada, ela vai ter que acabar. E não só lá, a Síria também vai acabar. Tá entendendo? Isso está previsto na palavra. E o que está escrito na palavra ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Entendeu? Exatamente. Então, meus irmãos, presta bastante atenção. Para a gente não falar besteira. Tem alguns aí dizendo, irmã Ruth, mas aquele povo de Israel não é o povo de Deus. Quando a gente falou que não é o povo de Deus? O governo deles é Jafé. E, entendeu? Os Askenazi, presta atenção, a elite dominante do mundo, eles não são judeus de verdade, eles são judeus Askenazi. Askenazi era um dos filhos de Jafé. Você tem que entender isso. Quando Noé dá a bênção para os seus 3 filhos, ele diz que Jafé habitaria nas tendas de Sem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jafé ia se fazer passar por um semita, ia se fazer passar por um judeu. E Jesus fala sobre isso. Aqueles que se dizem judeus, mas são sinagogas de Satanás. Tá entendendo? Exatamente, os que amam a Jesus já entraram pela Grécia, exatamente, já entenderam a situação, entenderam? Aqueles que são convertidos do Senhor já não estão mais lá faz tempo. Então, meu irmão, não fale mal de Israel, escuta o que eu estou te falando, não põe uma espada na tua cabeça, porque o povo que habita a terra é o povo do Senhor. Agora, o governo é um governo de Jafé. Entendeu? Da tribo de Jafé, que se diz Askenazi. Você sabe qual é a história deles? Então, que tinha um país antigamente entre a Macedônia e eu não lembro qual que é o outro país que tinha. E esse país era o país dos Askenazi, tá? E o rei tinha que resolver para que lado que ele ia.
se ele ia ser católico ou iria ser muçulmano. Porque eles iam morrer. Entenderam? E ele resolveu ser judeu. Se converteu ao judaísmo, mas não o judaísmo da Torá, não. Eles se converteram ao judaísmo lá da Babilônia. Entenderam? O judaísmo que tem o Talmud, que tem o Zohar, que tem a Cabala, o misticismo judaico, eles não se converteram à Torá, tanto que os Askenazi, que são aqueles judeus que vestem branco e preto, presta atenção, são judeus que acham que há reencarnação. Pra você ter ideia, entendeu? Eles são judeus babilônicos, que pegaram todos os costumes da Babilônia, mais os costumes de Salomão, e fizeram disso a sinagoga de Satanás. Tá entendendo? Aliás, eles já tinham começado isso lá no tempo de Jesus, porque Jesus fala para os fariseus: vocês são raça de víboras, são raça de serpente. Porque eles não professavam a Torá de verdade. Eles professavam o que aprenderam na Babilônia, o que trouxeram de lá. Agora, eu quero que você preste bastante atenção. Boa noite, Rita. Eu quero que você preste bastante atenção. Não ouse falar do povo de Israel. Não ouse falar da terra de Israel. Porque uma espada vem sobre a tua cabeça. Presta atenção. Porque uma espada vem sobre tua cabeça. São aqueles que ficam batendo a cabeça no muro? São aqueles lá. Exatamente. Então, meus irmãos, presta atenção. O povo que habita em Jerusalém, em Israel, são judeus verdadeiros. E por que eles levaram os judeus verdadeiros para lá, sendo que o governo não é? Porque o interesse deles é exterminar os judeus. Sabe aquele negócio que te enfiaram no nariz para ver se você tinha o tal do convite? Sabe o convite que te deram no ano de 2019? Aquele convite, né? Que deram, veio lá da China, deram um convite para todo mundo, né? E aí eles enfiavam um palitinho dentro do nariz para saber se você tinha sido convidado para a festa, né? Se você tinha sido convidado para a festa. Exatamente, esses daí não são judeus de verdade, são daquele jeito lá. Então presta atenção, aquele negocinho foi colocado, sabe para quê? Para saber se você é judeu ou não. De que tribo você é. Porque eles estão rastreando todos os judeus do mundo. Por quê? Porque eles querem fazer uma carnificina com todos eles. Inclusive, não vão conseguir fazer, mas vão atrás da gente. Entendeu? Vão vir atrás da gente. Nós somos convidados, né, para 2019. Né, para a festa que houve em 2019, né? Recebemos até, quiseram nos dar até umas seringas, né? Umas seringas com refresco bom, né? Para todo mundo, né? Que tá todo mundo agora na síndrome do POF, né? Mas o convite foi dado. O convite 2019 foi dado para todo mundo. É isso aí. É isso aí. Entendeu, Alberto? A sua pergunta eu acho que eu respondi, né? O que você tava querendo saber. Fala aí, Alberto. Se deu para entender. Quem dividir a terra de Israel, meu irmão, vai estar aqui, ó. Capítulo 9 de Amós. Entendeu? Tá aqui no capítulo 9 de Amós o que vai acontecer com eles. Eles vão tomar uma burdoada tão grande que eles não vão esquecer nunca mais. Eles vão queimar tanto, que não vão se esquecer mais. Entendeu? A coisa vai ser séria. Mas vamos lá, eu tinha algumas anotações aqui para passar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu até me perdi. Era para eu ter passado tudo ontem. É sobre Apófis, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quer ver? Isaías 28, 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 28, 17. Foi uma das coisas que o Javier Palacios falou ontem. Aqui, ó. Olha o que eles estão fazendo, ó. Você entendeu, né? Mas olha aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. O pacto de Abraão aqui, ó.
Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Isso aqui quer dizer sobre o pacto que está sendo feito. Quem é o chefe do pacto? É um Askenazi. Jared Kushner é um Askenazi. Entendeu? Ele vai toda semana para receber espírito do último Rebbe, né? Do último Rebbe. É coisa cruel, irmão. É coisa cruel. Eles estão fazendo concerto com a morte. A ONU está fazendo concerto com a morte. É isso que eles estão fazendo. Irmãos, ontem ficou, como é que diz? O Javier Palácio falou bastante coisa. Eu anotei aqui, mas eu vou repassar isso aqui tudo para passar para vocês, tá bom? Vou repassar, deixa eu ver aqui. Ai, meu pai, onde que eu enfiei? Deixa eu ver. Ah, tá, achei, acabei de achar. Ô, Senhor, graças a Deus. Falei, gente, aonde que eu anotei? Eu anotei um pouco pra frente. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Vou passar alguma coisa aqui. Ele disse o seguinte: a lua de sangue foi dia 7/9. Escuta isso. A lua de sangue foi dia 7/9, 15 dias após o eclipse solar parcial, dia 21/9. Tá? Aonde que foi visto isso? No sul da Austrália, tá? Que é contra Israel. No Pacífico, no Irã, tá? E no Atlântico. Este asteroide, presta atenção, tem um asteroide aí no céu, tá? Que é o que eu já falei, o Apophis. Apophis, ele falou sobre isso. Ele era cinza e ele está ficando verde. Verde é a cor do absinto. Esse absinto, esse asteroide vai envenenar as águas. Ele está para cair. O Javier Palácio disse que ele está para cair. Então quer dizer, a gente, né, vamos aguardar, né? Ele colocou assim, desde 2020, muitos meteoritos estão caindo, mas este ano, em especial, nestes 15 dias agora, entre dia 7 e dia 21, que foi ontem, está havendo um aumento exponencial de quedas de asteroides. Hoje, que foi ontem, a Lua estava 100% negra, tá? E a lua de sangue é sinal de expectativa. Olha aqui. Olha o que eu vou falar aqui. Quando Jesus nasceu, houve uma escuridão no céu durante a crucificação, que foi das 12 horas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Foi algo jamais visto. Jamais visto. Foram pontos que eu fui pegando, tá? Vão anotando aí. Vai ser destruição nas águas, né? Vai destruir as águas. Aqui. Vocês lembram do eclipse? Do eclipse que teve dia 21/8 de 21, dia 14/10 de 23 e abril de 24? Estão lembrados sobre os Estados Unidos que formou a letra TAV? Tá lembrado disso? Ele disse que naquele momento, quando deu esses 3 eclipses, foi a reprovação da nação dos Estados Unidos. Ela foi reprovada por Deus e ela vai ser danificada. Estão à procura, olha isso aqui, ó. Nos Estados Unidos, estão à procura de 4 raças extraterrestres. Os grises, os nórdicos, os insectoides e os reptilianos. Você escutou bem, né? Isso aqui foram pontos que ele foi falando e eu fui anotando.
Os Estados Unidos da América estão atrás de 4 raças extraterrestres que estão no nosso meio. Quais são elas? Os grises, os nórdicos, ó o nome, nórdico. Eu não falo para vocês que acima da linha do Equador, esse povo, essa turma de demônios vivem? Os insectoides e os reptilianos. Ele falou também sobre o processo de mudança atmosférico. Nós não tivemos aí hoje um processo de mudança atmosférica em São Paulo? Olha aqui, o processo de mudança atmosférico astronômico para o milênio já começou. A Terra já está modificando para o milênio. Escuta isso. Isso aqui é coisa séria, gente. A Terra já está se modificando para o milênio. Tudo que está acontecendo não é à toa. Já é mudança para o reino milenar de Jesus. Aí ele falou sobre o trombeta. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Presta atenção, ele comentou. Esse eu não anotei, mas eu vou falar porque eu sei de cabeça. Porque são coisas que eu analiso o tempo inteiro. Não sei se vocês viram, mas quando o trombeta esteve agora na Inglaterra, presta bastante atenção no que eu vou falar. O rei da Inglaterra não andava junto com ele. Vocês observaram isso? Quem aí é observador? Se você não for observador, você pega os vídeos sobre isso e observa. O rei da Inglaterra não andava junto com o trombeta. Sempre o trombeta na frente. O trombeta na frente com os oficiais do exército. Presta atenção, sempre ele na frente, não o rei junto com ele. Com o Macron foi do mesmo jeito, exatamente, ele ia atrás. Por que isso? Porque esse jantar, presta atenção no que eu vou falar. Esse jantar, 33 homens tecnocratas tomaram posse do reinado da terra. Presta atenção. Não, presta atenção. 33 tecnocratas, olha o número, 33 tecnocratas tomaram posse nesse jantar do governo da terra. Presta atenção nisso. Isso é uma informação muito séria. Aquele jantar não foi qualquer jantar. Um jantar para 125 pessoas. Da rainha também ele foi na frente. A gente achava que é porque ela estava mais velhinha, né? Mas não é. Ali tem um porquê. Então, como é que diz? Esses homens tomaram posse. O governo agora passa a ser um governo tecnocrático. É onde vai ser levantada, exatamente. E o número alto da maçã, né? Da loja, entendeu? É o número da loja, né? E... Espera só um pouquinho, gente. Só um minutinho. Vem, Amelinha, vem. Vem, Amelinha, vem pra dentro. Mas tu é sem vergonha, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, vai lá, vai. Anda. Vamos. Vem cá. Oh, meu Deus, vem aqui, gata. Olha ela aqui, ó. Tá aí. Gente, eu tenho uma gata que ela é uma figura. Ela é uma figura. Então, presta atenção, voltando. O mundo, parece que não. Eu quero que você preste bastante atenção. A Casa Real da Inglaterra, ela comanda o mundo. Por trás deles tem a tribo de Dan. Eles são descendentes da tribo de Dan, que é a realeza da Dinamarca. Presta atenção no que eu estou falando para você entender. Eu não sei se vocês lembram da coroação do rei Charles. Eu assisti a coroação inteira. Eu acordei, acho que era 3 da manhã,
Eu fui até o meio-dia assistindo. Eu tava com 2 celulares ao mesmo tempo assistindo. Porque num eu via, como é que diz, a tradução, e no outro eu assistia pela BBC de Londres, entenderam? Para eu poder ver tudo certinho e poder passar. Não sei quem lembra aí que eu fiz até uma live só sobre isso. O rei Charles, ele é colocado como rei da Inglaterra, mas rei também de Israel. Eu não sei se vocês sabem disso, porque eles se dizem da linhagem de Davi. E tanto que o óleo da unção dele como rei é feito em Jerusalém e é consagrado pelos rabinos para que ele possa ser colocado, coroado rei. Isso é muito sério, gente. Mas nesse jantar houve uma quebra disso daí. Uma quebra. Tanto foi, exatamente, foi na coroação que teve o vulto, exatamente isso. Houve uma quebra nesse jantar. Por quê? Porque no outro dia, né, ontem, né, quando é que foi? Ontem, a Inglaterra decretou a Palestina como Estado, para dividir o Estado. Eles não faziam isso. Então, houve algum acordo dentro do jantar, entendendo que a gente não sabe, esse acordo. Então, os Estados Unidos ficam como Israel e a realeza britânica fica com os palestinos. Entenderam? Nós vamos ver o desenrolar da situação daqui para frente. A gente sabe até aí. Entendeu? Boa noite, Bia. A gente sabe até aí. Mas nós temos que ficar em alerta, porque muitas coisas vão acontecer daqui para frente. Não se esqueçam que essa família real britânica, eles são o que está em 25 de Isaías. 70 anos de governo e depois disso eles iam cantar como uma prostituta. Está em 25 de Isaías. Lembra que eu fiz uma live só sobre isso? Tá lembrado dessa live que eu fiz há muito tempo atrás? Não, vai ter só essa daqui. Tá lembrado? Quebrou-se acordos e pactos. Exatamente, Edna. Exatamente. Houve quebra ali de acordos e presta atenção. Presta bastante atenção. A Casa Real Britânica, na verdade, ela é a tribo de Dan. Entendeu? Ela é a tribo de Dan. E Dan é serpente junto ao caminho. Não podemos esquecer disso. Dan é serpente junto ao caminho. Eles fazem parte da realeza negra da Europa. Eles não são exatamente humanos. Entendendo? Tá entendendo, gente? Presta atenção. Eles não são exatamente humanos. Isso é muito sério. Isso, sabe? Isso são coisas assim tremendas. Eles têm que comer. Não, a velha mudou de corpo, né? Eles mudam de corpo, né? Eles mudam de corpo. Tanto que tem alguns estudiosos que acham que ela passou para a neta, né? Passou para a neta, entendeu? Tem 2 netas que eles acham. Uma é a Lilibet e a outra é a que tá aí, filha do William, né? Entenderam? Então, o negócio é sério. Você vai falar assim, a senhora viaja? Não, meu irmão, eu não viajo. Eu estudo. Eu estudo sobre isso, entendeu? Eu estudo sobre isso, exatamente, são híbridos. Tanto que existe somente um reprodutor. É um reprodutor para todas as casas reais da Europa. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é um só o reprodutor. Não existe outro reprodutor. É um. No tempo da Lady Di, o reprodutor era o rei Juan Carlos da Espanha. Ele era o reprodutor. Tanto que se vocês olharem a foto dele e do filho mais velho dela, vocês vão ver que parece demais, entendeu? Vocês vão ver que todos os das casas reais se parecem muito com o rei da Espanha. Do rei o velho, né? Não esse que tá aí agora. Ele, na época, era o produtor oficial de todas. Exatamente, para não misturar o sangue. Exatamente isso. Tanto que eles precisam de muito ouro na alimentação,
para poder preservar o sangue azul. Tá entendendo? Mas vamos deixar isso para lá, né? Porque Jesus vem vindo para acabar com essa história toda. Entenderam? Jesus vem vindo para desfazer as obras de Satanás. Então ele disse o seguinte, presta atenção, que 2020 começou a tribulação. 2020 nós entramos na tribulação. 2025, agora, nós já estamos na grande tribulação. E logo será a ira, não vai demorar. Ele disse que não vai demorar. Ele disse o seguinte também, reafirmou, a semana 70 já acabou lá com Jesus. A semana 70 não tem nada que ver aqui, tá? E ele disse o seguinte, que o Islã já tomou conta da Europa inteira. Ele já até falou que não se chama mais Europa, chama-se Eurábia. E já começou a queimar as igrejas, tá queimando as igrejas das filhas, né? Mas logo ele vai chegar na matriz, ele vai chegar em Roma, eles vão chegar em Roma e vão queimar tudo. E eles são o exército do anticristo, que tira, desmembra o pescoço do corpo. Entendeu como é que é? Então ele disse uma coisa muito interessante, que pela profecia que para nós foi deixada, Deus não deixou, Jesus não fala da semana 70 de Daniel. Não, ele não fala porque ele encerra a semana 70. Presta atenção. Jesus encerra a semana 70. Mas ele deixa para a igreja como é que diz? Um norte. A geração da figueira. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando termina essa geração? Em março de 2027, pelo calendário caraíta, essa geração termina. Pelo calendário gregoriano, ela termina em 14 de maio de 2028. Presta atenção. Pelo calendário caraíta, que é o calendário original da Bíblia, ela termina em março de 2027. Março, não se esqueça que é o início do ano judaico. Se for pelo calendário gregoriano, termina dia 14 de maio de 2028. Irmã Ruth, você está dizendo que Jesus volta aí? Possivelmente. Possivelmente, porque a palavra de Deus diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, tá andando rápido as coisas agora, tá andando bem rápido, e vai andar mais rápido ainda daqui para frente. Então, por que vai andar mais rápido? Porque não são eles que estão querendo que ande rápido. Eles sabem que Jesus está voltando. E eles sabem que eles precisam correr, porque senão eles não vão cumprir o que eles têm que cumprir, porque eles acham que eles vão vencer. Eles vão vencer. Na verdade, quando eles se derem conta, Jesus vai estar vindo no céu, como eu falei no começo. Amém? Deu para entender, gente? O que eu tiver mais de informação, eu vou trazendo. Eu estou pegando muita informação, presta atenção. Muitas informações estão aí vindo. Tem irmãos que estudam, né? Gosto muito do Redes Proféticas também. Shalom 132, Redes Proféticas. Tem a irmã Eucardes, tem a irmã também Janete, lá da Colômbia, né? Que às vezes eu tenho colocado lá no grupo algumas coisas dela. Fiquem alertas, fiquem atentos, porque o nosso mestre vem vindo aí, tá bom? Mas vamos lá então, irmãos. Vamos então para... Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver, 22, 1 hora eu já tô falando. Meu Deus. Mas eu vou rapidinho, tá? Porque eu também tô cansada. Vamos para Isaías. Isaías eu li esses dias, mas vamos ler de novo. Mas não vou ler todo não, só o trecho. Isaías 4. Hoje é a 7ª live do milênio, tá bom? 7ª live do milênio. Isaías 4, versículo 5 diz assim: Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia,
e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sob toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isso é milênio. Então Deus vai dar luz, Deus vai dar proteção, vai cair chuva, vai cair todas essas coisas que caem aqui hoje. Mas o Senhor vai ser aquele que vai dar proteção para todos. Vamos em Isaías 30, 26, sobre a luz, quer ver? Isaías 30, 26. Diz assim: e será a luz da lua, olha isso, anota aí, Isaías 30, versículo 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Mas, irmã Ruth, como é que a senhora pode dizer que isso é milênio? Posso dizer, sabe por quê? Porque quando nós passarmos a eternidade, não vai haver mais luminares no céu. Entendeu? Quando nós passarmos para a eternidade, que vai ser o final de tudo, né? Que vai estar completada a obra de salvação total, não vai precisar mais de luminares no céu. Por quê? Porque a Nova Jerusalém desce do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. E com ela desce o trono de Deus junto, porque Deus vai habitar entre os homens. E ele será a nossa luz. Então não vai haver mais noite, vai ser só dia. Entenderam? Então não vai precisar mais do sol e da lua. Entendeu, né? Então, por isso que eu sei que aqui é milênio, porque no milênio ainda vai haver os luminares, ainda vai haver só dia e noite, tá entendendo? Mas na eternidade não mais. Então, eu vou ler de novo aqui. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, quer dizer, se reconciliar com o seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Tá? Vamos para Sofonias. Aliás, Isaías 63, 23. Vamos lá, antes do Sofonias. Isaías 66. Depois vocês leem inteiro Isaías 66, que é lindo demais. Ali está praticamente sobre o milênio. Isaías 66, versículo 23 diz assim: e será que desde uma festa da lua nova a outra, desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Gente, vocês aguentam eu ler os Isaías inteirinho para vocês verem? Não o livro inteiro, né? O 66. Apesar de eu já estar rouca, eu falei demais. Mas eu tenho alguns pontos aqui interessantes no Isaías. Nem que eu tenha que parar aqui, tá? Eu paro aqui e amanhã a gente continua. Mas eu quero ler aqui Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono. Então presta atenção. O céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos meus pés. Então o trono de Deus está lá, os pés dele estão aqui. Presta atenção. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria do meu descanso? Então Jesus vem daqui a 2 anos. Marisa, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo, minha irmã. Eu estou fazendo as contas daquilo que está escrito na Bíblia. Não sei. Ele vai vir. Se ele tardar, ele virá. Olha lá. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos,
e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Reparem uma coisa, irmãos, reparem uma coisa, que tem pessoas abomináveis, tem pessoas que amam as abominações que elas fazem. Elas não têm, o coração delas é mau. Elas abatem, que nem aquele homem, né, que cortou os pezinhos do cavalo, né, da égua, a sangue frio. E ainda teve a coragem de filmar aquilo. Ainda teve a coragem de filmar aquilo. São isso aqui, ó. Também estes escolhem os seus próprios caminhos. E a sua alma toma prazer nas suas abominações. Eles festejam. Eles matam uma pessoa, eles fazem festa. Irmãos, isso é demoníaco. Isso são pessoas que já estão sendo levadas pelo espírito da desgraça. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Isso aqui é juízo. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Eles são maléficos. Eles não se arrependem. São frios exatamente. Eles não se arrependem de nada. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Você treme, irmão, diante da palavra de Deus? Você treme diante da palavra do Senhor? Se você treme, você louva o Senhor, porque há vida em você. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Nós estamos chegando nesse período. Nós estamos chegando nesse período. Deus vai dar o pago para os nossos inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Quem? A mulher de Apocalipse 12. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Ele está falando do Estado de Israel. Em 1948, Oswaldo Aranha bateu o martelo para a formação do Estado de Israel. Nasceria uma nação de uma só vez? De um martelo bateu, saiu uma nação. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus? Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela. Irmãos, não falem mal da terra de Jerusalém. Não falem mal dos habitantes de Israel. As pessoas que vivem ali são do Senhor, são nação eleita de Deus. Não confundam as coisas, governo com o povo. Não confunde. Não coloque uma espada sobre a tua cabeça falando mal de Jerusalém. Tem um monte de canal aí falando mal de Jerusalém, de Israel. Tem um monte de canal aí fazendo isso. Isso é pecado. Pecado. Não interessa quem está no governo. Interessa que aquela terra é santa. Não interessa quem administre. Interessa que Deus está com o seu olho ali. Ali pertence ao Senhor. Ali é lugar especial do Senhor. Presta atenção. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes. Quer dizer, choraste. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz. A palavra de Deus lá em Salmo diz, orai pela paz de Jerusalém, tá? Olha aqui, estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações. Isso é milênio, irmãos. Israel é a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então amareis ao colo,
vos trarão e sob os joelhos vos afagarão. Está falando das nações. Como alguém que a sua mãe consola, assim vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Quem será consolado? As nações serão consoladas em Jerusalém. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão. Paz, Paula. Como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo. O Senhor virá em fogo. E seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Que tempo é esse, irmãos? Nós nunca passamos por isso. Como é que vai ajuntar a nação assim? É no milênio, porque as nações vão ser juntadas e vão ver a glória do Messias. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, Lude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas mais longes que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Como que vai anunciar nesse mundo que nós estamos vivendo? Já estamos anunciando, ninguém quer. Mas nesse período não. A terra vai se encher da glória de Deus. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte. Olha aqui, ó. Trarão os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor. Vai usar tudo, cavalo, carro, liteira, tudo. Porque a terra vai estar plana, meus irmãos, por isso a terra vai ser revolvida. Já vai começar a geografia da terra mudar para o reino milenar de Jesus. Os montes vão descer todos. Olha aqui, ó. Sob dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Isso aqui é milênio, eternidade. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova, é a lua que nós estamos hoje, até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar o Senhor perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos dos mortos, dos homens que prevaricaram contra mim. Sabe quem são esses aqui? Os que vão pecar no milênio. Pecou, morreu, não tem segunda chance. Irmã Ruth, mas isso é muita brutalidade? Não. Você já ouviu falar aquele ditado que diz o que é combinado não é caro? Pois é, Jesus vai ditar as regras para o início do milênio. A alma que pecar, essa morrerá. Não vai ter segunda chance. Se você não se converter, você morre. Você entendeu? Presta atenção. E sairão e verão os corpos dos mortos, homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Tá entendendo? É isso aí. Meu céu, minhas regras.
Vocês não estavam na mão de Satanás, que matava, roubava e destruía? Não, agora vocês vão estar na mão do justo juiz. Vocês vão estar na mão daquele que dá vida. Se vocês não quiserem a vida, é extermínio. Não tem segunda chance. Não tem. É a última chance da humanidade. Aqueles que andarem diante do Senhor em justiça vão passar para a eternidade. Aqueles que não quiserem vão morrer. Não tem segunda chance. Não tem. Tá aqui, ó. Todo aquele que se rebelar morrerá. Tá aqui, nós acabamos de ler. Quer ver? Isaías 29. Quer ver? Isaías 29. Rapidinho, gente. Já tô terminando. Isaías 29, versículo 20 e 21 diz assim: E naquele dia os surdos, aliás, 18. E naqueles dias os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão, dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. Quer dizer, vai haver saúde. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Olha isso aqui. Porque o tirano é reduzido a nada. E se consome o escarnecedor. Ruth, mas vai ter pecado lá? Não vai ter o diabo para tentar. Mas o homem é pecador. O pecado ainda não foi vencido. Tá entendendo? Então vai se manifestar o tirano. Vai se manifestar o escarnecedor. E todos os que dão a iniquidade serão desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa. Os que amam laços ao que repreende na porta e os que põem de parte o justo sem motivo serão aniquilados. Não terá segunda chance. Pecou, acabou. Entendeu, né? Pecou, acabou. Você quer ver, ó? Crianças de 100 anos. Vai ser a tolerância máxima para a conversão. Olha aqui, ó. Isaías 65, quer ver? Isaías 65, 20, diz aqui, ó. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Entendeu? Pois é, Marisa, presta atenção, eu estou falando das nações, tá? Eu não estou falando daqueles que foram ressuscitados e glorificados em Cristo, são as nações. As nações vai ter regra. Não cumpriu as regras de Cristo, é a vara de ferro. Ele vai reger com vara de ferro, quer dizer, juízo pesado. Tá aqui, ó. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, quer dizer, acabou. Não vai sobreviver. 100 anos é o limite máximo para conversão. Não converteu, acabou. Entendeu? Vamos para a última, vai aproveitar, já vamos no último aqui. Joel 3, 2, vai ser o juízo das nações, quer ver? Joel 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Escutou, o Alberto? Tá aqui de novo, ó. A quem eles espalharam entre as nações e repartindo a terra de Israel. Tremendo, né? Vamos para Isaías 2:4, o último versículo, Isaías 2:4. Isaías, ai, cadê você, Isaías? 2, versículo 4. Diz assim: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Desculpa, gente. E se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Vamos ver de novo?
Isaías 2, versículo 2 a 4, desculpa, eu coloquei errado. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Esse é o nosso Deus. Então, meus irmãos, presta atenção. Esse é o reino milenar de Jesus. Esse é o reino milenar de Jesus. O que você quer? Você quer servir a Deus acima de todas as coisas? Porque é o seguinte, meu irmão. Nós aqui não temos chance de entrar no reino milenar como nação, tá? Nós aqui não temos. Se você recuar, a alma de Deus não tem prazer em você. Escuta o que eu tô te dizendo. Hoje uma irmã me perguntou assim, se no céu, nas nações iriam entrar os idólatras. Não. Não entra. O idólatra não passa o milênio. Aquele que tem idolatria, que se dobra a imagem de escultura, não passará o milênio. Infelizmente. Ele pode ser o melhor do povo. Ele não passa o milênio. Mas eu acredito que os ateus são esses que vão passar. Os ateus vão passar o milênio. Porque o ateu, ele não acredita em nada. Mas a maioria deles gosta de ter uma vida correta. Tem ateu, eu vejo muitos médicos ateus, né? Muitos médicos ateus. E eu vejo muitos médicos que eles até creem em Deus, mas eles também não têm idolatria com ninguém, eles não idolatram ninguém. Então, meu irmão, eu creio numa coisa. O idólatra não entra nem no milênio. É o que a palavra diz, né? Que o idólatra ele vai ser queimado. Entendeu? Então, eu creio nisso. O ateu entra no milênio. E todo aquele que se achega a Deus de uma forma que ele não sabe nem explicar o porquê, ele tem temor, ele não vai receber a marca da besta, ele vai lutar contra a besta. Esses é que vão passar, mas são os remanescentes das nações que vão passar ao milênio. Não se esqueça que só vai sobrar 1/3 das nações. Só vai sobrar 1/3 das nações. 3 cadernos. 2 cadernos vão para o fogo. 1 só vai ficar. Entendeu? Então presta bastante atenção. É tempo de nós estarmos com Cristo. É tempo de você se fortalecer na fé. Porque não vai dar mais tempo de fortalecer daqui para frente. O tempo já está chegando no final. Você e eu somos conhecedores da palavra. Você e eu não somos enganados. Se nós retrocedermos, a alma de Deus não tem prazer em nós. Nós não teremos direito ao milênio. Nós vamos ter direito ao inferno. Aliás, nem inferno, vai ser o lago de fogo e enxofre. Então eu vou te dar um conselho. Se prepara para a volta de Jesus. Entendeu? A marca da besta já está para acontecer. A marca da besta já está para acontecer. Não vai demorar. Está muito próximo, muito próximo. Nós já estamos vendo o governo tecnocrático aí, já estão fazendo a imagem da besta, já estão fazendo. Para vocês terem ideia, o Peter Thiel está dando aula de Apocalipse. O Peter Thiel, que é o dono da Palantir, tá? Que é a inteligência artificial do Pentágono, tá bom? Ele está dando aula de Apocalipse. Ele está dando aula de Apocalipse. Eu vou tentar achar os vídeos dele dando aula de Apocalipse. E ele mostra para os CEOs das inteligências artificiais como eles têm que proceder agora no Apocalipse.
Só para você ter ideia, eles não são enganados. Enganados somos nós. E enganados é eu e você, se brincar muito de largar da palavra de Deus. Nós sim somos enganados. Eles estão com a Bíblia aberta, estudando a Bíblia para ver como que eles vão fazer para cumprir o Apocalipse. Tá entendendo? Então, meu irmão, é hora de você resolver a tua vida. Não brinca com Deus. Não brinca de ser crente. Porque se você brincar, a alma de Deus não terá prazer em você. Presta atenção. A gente tem que falar e cumprir o que faz. Vamos orar então, né? Vamos orar, porque as coisas já estão terminando, né? As coisas estão se fechando, aos pouquinhos elas estão se fechando. Nós não sabemos até onde a gente vai. Nós não sabemos até onde estaremos aqui na internet, né? Uns vão sair mais cedo, outros vão ficar mais um pouco, né? Mas nós já estamos dando tchau, né? E vamos ver o que Deus vai fazer. Eu espero que vocês escutem bem o que está sendo falado aqui. Eu não tenho, como diz, não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com o Senhor, é de falar a verdade da palavra. Mas tem outros irmãos também que, se por um acaso eu não estiver mais aqui, né? Não estiver mais aqui, vocês lembrem-se das palavras que a gente tem falado. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui com os nossos irmãos. Eu sei que esse tempo já está terminando. Para alguns já está terminando rapidamente. E eu te peço que o Senhor guarde os meus irmãos, que o Senhor livre do mal, que o Senhor proteja, que o Senhor cuide de cada um, que nós possamos, Pai, nos encontrar nos portões celestiais, que nós possamos, Senhor, ter um encontro marcado com o Pai, que nós possamos, Senhor, estar firmes nas Tuas pisadas, que nós possamos entender que se nós retrocedermos, o Senhor não tem prazer nas nossas almas. Se nós retrocedermos, o Senhor não terá prazer em nós. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem ficar conosco, vem nos ajudar. Vem ajudar os meus irmãos a caminhar, Pai. Nem que a gente não esteja junto em poucos dias, mas que nós possamos, Senhor, estar firmes diante de Ti, estar, Senhor, aguardando aquilo que o Senhor tem para nós. Te louvamos, te bendizemos o Teu nome, te damos graças, porque o Senhor está preparando um povo zeloso e de boas obras para estar contigo. Te louvamos, Senhor, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Desculpa a demora, tá? Mas tinha coisa que eu tinha que falar. São orientações, né? Fiquem alertas aos sinais. Não percam a sua fé. Fortaleçam-se na leitura da palavra. Presta atenção, tá? Eu espero em breve a gente se encontrar nos portões celestiais, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Amém e amém.